Oi, designers e criativos, tudo bem? Semana passada, a Adobe lançou algumas novidades para nossos programas de criação e dessa vez eu vim contar em primeira mão para vocês algumas novidades do Photoshop 2022 e 2023. Vamos lá? Se você gosta de se manter atualizado no mundo criativo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. Eu vou falar um pouco de algumas ferramentas que vieram para a atualização 24.0, que é uma atualização que saiu agora para outubro de 2022. E se você atualizar o seu Photoshop aí, você já pode utilizar essas ferramentas. Mas presta muita atenção no que eu vou falar agora. Não é o ideal que você mantenha sempre o seu Photoshop na última versão. Isso porque a última versão ainda pode conter alguns bugs, ela geralmente não está tão otimizada assim. Então só atualize se você realmente irá utilizar essas ferramentas ou realmente quiser testar. Caso contrário, eu indico você ficar com versões anteriores, que são sempre as melhores para você trabalhar, são mais fluídas e já estão com os bugs corrigidos. Dito isso, eu atualizei o meu Photoshop para mostrar aqui para vocês e também baixei a versão beta, pois algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês hoje fazem parte apenas da versão beta ainda, pois é a versão do Photoshop de 2023, que ainda não foi lançada, mas em breve ela será lançada após passar pela fase de testes. A primeira novidade é que nós não temos uma ferramenta nova, mas sim uma melhoria de uma ferramenta que já existe, que é a ferramenta de seleção de objeto. Essa ferramenta também nem é tão antiga assim, ela foi lançada faz mais ou menos um ano lá, quando lançou o Photoshop 2022, a primeira versão, e ela veio sendo aprimorada agora para o Photoshop no finalzinho de 2022, mas também se preparando para entrar em 2023. Essa ferramenta ela foi ajustada para que o recorte ficasse um pouco mais fino. Então a seleção de cabelos ela está um pouquinho melhorada. A gente fala cabelo porque o cabelo é uma das partes mais difíceis do recorte do Photoshop, mas qualquer objeto que está ali em cena que exige mais refinamento, essa ferramenta consegue captar e melhorou e muito a sua seleção. Ainda não está aquela felicidade toda, a gente sabe que o Photoshop, a gente sabe que a Adobe, por mais que venha atualizando essas ferramentas de seleção automática, essas ferramentas de recorte automático, ainda está atrás de algumas ferramentas no mercado. Então eles estão correndo atrás do prejuízo aí e trazendo mais novidades e mais refinamento. Essa ferramenta agora ela promete detectar mais coisas, mais elementos da paisagem natural, como o céu, natureza, água, plantas e arquitetura que antes faziam partes da cena ali, mas ela não conseguia captar exatamente e considerar aquilo um objeto em cena. Dá para refinar ainda mais esse trabalho e essa seleção na parte de selecionar e mascarar, pois ela permite com que a gente escolha algumas partes que ainda não foram inclusas ali no seleção e a gente seleciona manualmente através dos pixels da imagem. É muito bacana, eu testei, acho que ainda dá para melhorar, mas já melhorou e muito essa ferramenta de seleção. Para alguns objetos ela está extremamente impecável, dá para fazer e dá para trabalhar muito bem. Para outros objetos, outras imagens que estão um pouco mais difíceis, não tá tão boa assim. Então, quando eu vou trabalhar, eu ainda prefiro outras ferramentas, como, por exemplo, mexer com os canais de cores, utilizar aquela ferramenta de borracha de seleção de cor, ferramenta caneta e outras funções do Photoshop. E mais uma novidade para vocês, utilizando essa mesma ferramenta, é que agora você pode, além de selecionar, clicar para deletar o objeto e preencher a cena. Então, ele preenche automaticamente com uma leitura, uma inteligência artificial ali, que lê o que há ao redor da cena e consegue preencher. Eu fiz o teste com alguns objetos e algumas imagens, não funcionou tão bem assim, já com outras ficou super legal, dava para passar tranquilamente, e antes a gente conseguia fazer isso com outras ferramentas secundárias, porém não estava tão aprimorado quanto está agora. Então eu gostei muito dessa ferramenta, eu acho que ela vai auxiliar muito, principalmente quando a gente está manipulando uma imagem que tem algum objeto em cena que a gente não queira ele na cena. Eu fiz o teste removendo algumas folhas ali de umas imagens de pratos de comida e funcionou muito bem. Fica lá uma manchinha ou outra em algumas imagens, mas dá pra gente refinar e a gente consegue um resultado excelente com certeza com essa ferramenta. Também dá pra, se você quiser retirar totalmente, preencher de outra maneira, você consegue também remover aquele elemento da cena
e simplesmente deletar sem preencher. Outra ferramenta que eu achei muito legal, principalmente para quem trabalha dentro de um time, em agências, ou você mesmo possui um time ali para sua empresa, é o convidar para editar. Você consegue pegar um arquivo ali dentro do Photoshop e convidar outra pessoa através do e-mail dela ou envio de link para ela editar aquele mesmo documento. Ainda não é possível que duas pessoas editem ao mesmo tempo, ok? Então, mesmo que você compartilhe com outra pessoa para ela mexer naquele projeto, vocês não conseguem mexer do mesmo tempo. Precisa primeiro uma pessoa mexer, fechar aquele arquivo para ele fazer o salvamento ali na nuvem e outra pessoa abrir e assim vai indo. E agora, uma opinião pessoal minha é que eu acredito que não vai demorar muito tempo para a Adobe implementar essa função de editar ao mesmo tempo. Acredito que logo nós vamos conseguir testar essa novidade por aí. Outra atualização super legal foram nos filtros neurais. A Adobe tá vindo com tudo nestes filtros neurais, então nós podemos testar coisas incríveis que a inteligência artificial nos entrega. A novidade da vez é que você consegue restaurar uma foto antiga que, por exemplo, tem algumas rasuras ou que está meio apagada. Esse filtro ele consegue trazer um bom e um excelente resultado para essas fotos. Eu fiz um teste com uma fotografia que tinha uma mulher e uma rasura bem no meio do rosto dela e eu consegui um excelente resultado com a ferramenta. É óbvio que a gente precisa fazer algumas configurações, porém, através dessas configurações a gente consegue um resultado bem legal. Além de tirar esse amassado, essa ranhura na foto, ela também trouxe mais vida e mais textura para aquela pele. Então vale muito a pena você testar. Se você tem fotos antigas ali na sua casa que precisam de restauração, tira aí uma foto da foto e manda para o Photoshop, que é uma novidade que você já pode testar, pois já está no Photoshop 24.0 na versão, então você pode começar a testar agora. Esse filtro ainda é beta, então ainda está em fases de testes, porém você consegue acessar dentro de uma atualização do Photoshop normal. Agora vamos para duas novidades que você consegue testar apenas no Photoshop na versão beta mesmo, na versão 24.0 do Photoshop normal. Inclusive, na versão beta eu não consegui testar o efeito que eu vou mostrar para vocês agora, porém achei vídeos aqui na internet, vídeos da própria Adobe, para vocês verem essa nova função. Porém, eu mesma nem consegui testar, nem dentro do beta ainda. Acredito que precisava talvez de algum processo que eu não consegui fazer muito bem. Porém, vou mostrar ela pra vocês e vocês já vão conseguir entender do que se trata. Essa novidade é o desfoque gaussiano em tempo real. Antes, quando a gente aplicava o desfoque gaussiano, a gente conseguia aplicar ele, mas não conseguia ver ele em tempo real, o que estava acontecendo. Apenas dava um preview ali num quadradinho no canto da tela de como estava esse desfoque. A gente não conseguia configurar ele muito bem na imagem, não dava para aplicar modo de mesclagem, não dava para aplicar ele numa parte específica da imagem, aplicar zoom, e agora você consegue ter várias funções ali, você consegue manipular esse desfoque gaussiano. Eu achei genial essa ferramenta, pois era uma ferramenta que eu já utilizava, o desfoque gaussiano, porém esse desfoque em tempo real vai auxiliar e muito o processo, principalmente na hora de uma manipulação de imagem, para deixar uma imagem mais profissional e com aspecto de desfoque real mesmo. Outra função muito legal, e essa sim eu consegui testar, deu certo aqui na minha versão beta, é a função gradiente em tempo real. Lá no Illustrator a gente já tem essa função há muito tempo, a gente consegue manusear o gradiente, já ir vendo o que está acontecendo ali. Porém, no Photoshop não conseguíamos ver em tempo real essa manipulação do gradiente. Então agora, através do Photoshop, você também vai conseguir manipular esse gradiente, puxar a régua, configurar ele da forma que você precisa aí para o seu projeto. Eu achei essa versão perfeita porque gradiente é uma tendência que estava em alta para esse ano e ela tá muito forte ainda. Então garanto que a gente vai continuar utilizando essa função por muito tempo e ela vai auxiliar muito o nosso trabalho e facilitar a nossa vida com toda certeza. Existem outras ferramentas que vieram com a atualização do Photoshop 24.0, da versão beta para 2023 também, porém essas foram as principais, acredito que as mais relevantes para o nosso trabalho e para o nosso dia a dia como designer. Nós podemos ver que o Photoshop está focando e muito, principalmente nas ferramentas de seleção automática para aprimorar o recorte automático e também nos filtros neurais,
utilizando a inteligência artificial. Isso levanta uma reflexão que algumas pessoas pensam, poxa, mas a tecnologia está tão evoluída, será que o designer vai perder o espaço dele no mercado de trabalho? Tá tão simples recortar uma imagem, tá tão simples restaurar uma fotografia, mas você precisa entender que o trabalho do designer gráfico vai muito além disso, o trabalho de um fotógrafo vai muito além disso. Essas ferramentas, elas vêm para auxiliar o nosso trabalho, que é mais manual, mas isso não exclui a necessidade da gente estudar para desenvolver um criativo, para a gente desenvolver um banner, para a gente desenvolver o projeto que for. A gente sabe que recortar uma imagem é o menor dos problemas aí, a gente precisa estudar muito e desenvolver muito para conseguir fazer um projeto. Então não vai ser uma ferramenta de recorte nas mãos de pessoas que nunca estudaram que vai fazer grande milagre, né? Ela veio para facilitar para as mãos de pessoas que já estudaram, para as mãos das pessoas que se profissionalizam e conseguem utilizar essas ferramentas a favor delas. Ao contrário, elas não têm muita função mesmo, porque a gente sabe que design gráfico não é só recorte, que fotografia não é só equipamento, enfim. Nossa profissão vai muito além disso, então é muito legal que a Adobe enxergue essas ferramentas, enxergue essas novidades como boas para nós profissionais. Eu vou ficando por aqui e em breve eu trarei mais novidades assim que a Adobe for lançando algumas novidades, algumas versões. Assim que a versão do beta sair e for para a versão original Photoshop 2023, eu também vou testar todas as ferramentas que eu conseguir trazer aqui para vocês. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que eu acredito que você irá gostar e são continuações desse assunto. Um beijo e até a próxima!